garganta. Vamos lá, né? Falar de garganta, porque eu acho que garganta também é algo que é muito atingido também nesses tempos, né? Eu conheço diversas pessoas que sofrem com um problema recorrente de garganta, né? E não é normal, né? Não é normal você ter uma vida limitada, né? Sempre, né, irritação na garganta, tá rouco e tal, né? Explica um pouquinho pra gente, né, do que costuma cometer né? Aí você me fala, né, as ites da garganta, né? Não sei qual é o... enfim, né? Isso. Então fala um pouquinho sobre garganta pra gente. Então, garganta é bem amplo dentro do otorrino. A gente tem todas as estruturas da boca, da cavidade oral. Mas assim, nas ites a gente tem as amidalites, que são as duas bolinhas que a gente tem aqui na lateral da garganta. A faringite, que é a mucosa que recobre ali a garganta, né? A parte de trás da garganta. E a laringite, que a laringe fica mais aqui, que produz a nossa voz ali nessa região da laringe, nas pregas vocais. Então, a gente tem essas 3 ites aí associadas à garganta. Quando a gente pensa, faz muita infecção, criança faz muita infecção de garganta, porque as amígdalas fazem parte do processo imunológico inicial na criança, tá? Então, é mais comum. Já adulto não é para fazer tanta infecção. As faringites a gente faz quando tem contato, às vezes, com um vírus, acaba inflamando aquela mucosa, assim como as laringites. Mas elas também são mais comuns nas crianças. Mas, às vezes, a gente adulto pega um vírus do mal aí e pode fazer uma roquidão, que é uma laringite viral, e às vezes acaba evoluindo para um quadro bacteriano que precisa de antibiótico. Mas, em geral, são esses 3 locais da nossa garganta que podem fazer processo inflamatório e a gente precisar ir ao otorrino para avaliação e para intervenção com medicamentos. Entendi. Doutora, alguns anos atrás, né, culturalmente no Brasil, né, se tinha aquela cultura de que quando a criança nascia, muitas vezes ela tinha algum probleminha de garganta, a primeira coisa que fazia já era condenar a amígdala, né? Né? Anos atrás, meu irmão, inclusive, ele é de uma época que a criança saudável era criança sem amígdala, né? Então, ainda mais quando tinha uma recorrência, algum problema, né? Hoje isso não está mais assim, né? Eu acho, não sei. Se não tiver, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o porquê que se tinha essa visão de que a amígdala era o grande vilão, né, das infecções de garganta por recorrência, e por que que mudou esse entendimento, né? Por que que não se faz mais cirurgia... Amidalectomia. Amidalectomia, pronto, né? Por que que não se faz mais com tanta frequência? Porque eu acho que deve fazer, mas acho que em alguns casos extremos, né? Então, o que que mudou afinal, né? Qual era o problema que fazia as pessoas entender que ela era o vilão e o que que mudou aí para ela poder se tornar algo mais ameno? Então, as amígdalas, há um tempo atrás, né, elas eram realmente consideradas vilãs das crianças. Porque, como eu falei, as crianças fazem mais infecção mesmo por todo o processo imunológico de formação, né, e porque as amígdalas fazem parte inicial da proteção da criança. Então, quando entra um corpo estranho, elas inflamam. Tá? Quando a gente é criança, isso acontece com muita frequência. Então, as crianças vão ser mais acometidas. Então, antigamente, achava-se que tinha que tirar, inflamou, tem que tirar, inflamou, tem que tirar. A gente tem uma série de bactérias, vírus, que podem estar associadas às infecções. A gente tem uma bactéria que é muito do mal, que é o Streptococcus, que pode levar a alteração cardíaca por causa das infecções de garganta, né? E essa, acredito que era a grande preocupação realmente no passado associada a isso, né? Então, a gente tinha com muito mais frequência pacientes acometidos com essas alterações, febre reumática, que é conhecido pela gente, né? Então, utilizava-se antigamente também muito mais antibiótico. Tinha uma inflamação de garganta, às vezes era viral. Hoje, criança faz 8, 10, 12 infecções virais por ano. É como se elas estivessem doentes todo mês, só que são quadros mais brandos, mais restritos. Depois que a gente começou a regular, foi regulado o uso do antibiótico com receita, na maioria dos locais é assim. Porque antigamente tinha disso, né? Isso. Pegou recorrência, vai fazer um tratamento aí de 6 meses de bezetacil a cada 20 dias. Exato. E antigamente a gente usava antibiótico para tudo. Eu me lembro que quando eu era criança era indiscriminado ainda a venda. Sim, então eu fui uma criança que usei muito antibiótico. Provavelmente da sua época, tipo assim, né? A gente tinha aquele... Hoje eu acho que as pessoas não têm nem mais temor de bezetacil, porque ficou um negócio mais difícil. Sim, né? usa-se muito mais... Rapaz, muito você dava o espirro,
bezetacil, né? Isso, exatamente. Então, eu também fui da época que eu tinha que tirar minhas amígdalas, minha mãe ficou com medo, não quis, porque eu fazia muita infecção. Mas onde eu quero chegar? Muitas dessas infecções podem ser virais. E por que antigamente se tomava antibiótico logo de cara, porque tinha muito fácil acesso, eles eram considerados infecções bacterianas da bactéria do mal. A gente não tinha o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um cotonetezinho que a gente faz um teste do suave na boca do adulto ou da criança para saber se é a bactéria do mal, né? Antigamente a gente não tinha tanto recurso como a gente tem hoje. Então, antigamente, essas crianças eram tidas como crianças que tinham infecções por essa bactéria e que o único tratamento era tirar as amígdalas. Hoje a gente tem critérios muito bem específicos e documentados para se operar a amígdala, porque a amígdala é uma cirurgia que tem riscos. Eu sempre falo isso para as famílias, né, que se a gente tem que tirar quando elas estão muito grandes e afetam a respiração, afetam para comer, afetam para falar, parece que fala a criança, ou, às vezes é um adulto que continua com a amígdala grande desde criança, e ele fala, parece que tem uma batata quente na boca, parece que dá um abafado, assim. A impressão que eu tenho, né, minha esposa, ela é muito fã de dorama, né? Essas novelazinhas chinesas e tal, né? E a impressão que eu tenho, não sei se eu acho que todo chinês tem amidalite, né? A voz deles é mais anasalada, né? Então, assim, a gente tem critérios específicos e hoje a gente respeita esses critérios para se operar. A gente tem muito mais repercussão nas redes sociais, nos jornais, de complicações que a gente pode ter em decorrência de cirurgias de amígdala. Então, hoje, a gente opera realmente quem precisa operar. Quem tem a amígdala muito grande, quem tem muita infecção por essa bactéria específica, quem tem infecções 7 vezes ao ano, 5 vezes em 2 anos seguidos, 3 em 3, com febre, uso de antibiótico, tudo muito bem documentado. Então, por isso que hoje a gente diminuiu tanto a indicação de cirurgias de amígdala, principalmente nas crianças, mas também nos adultos.